Boa noite, queridos. A partir de agora estamos ao vivo. Abra comigo em Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 11. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo, repita comigo, respondeu logo. Eu gosto disso. A isto respondeu logo o Senhor. A isto respondeu rapidamente o Senhor. A isto respondeu de prontidão o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, um defronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, amado, em nome de Jesus oramos e te agradecemos pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E até para te amar, nós dependemos do seu amor. Até para te adorar, nós dependemos do seu Espírito. Até para nos achegar a ti, nós nos achegamos a ti porque o Senhor nos escolheu primeiro. Queremos te adorar essa noite. A ti, Pai querido, recebe a nossa adoração. Querido Jesus, a ti toda honra, glória e louvor. Reconhecemos aquela maravilhosa obra na cruz e somos totalmente gratos ao Senhor. Por isso, receba a nossa adoração essa noite. Por isso, receba a nossa gratidão essa noite. Por isso, receba, Senhor, uma declaração de amor, porque tu és o amado da nossa alma. E eu não canso de dizer que para mim, e eu sei que para muitos aqui, tu és mais importante do que o próprio ar que respiramos. Jesus, nós chamamos neste lugar. Sê tu entronizado neste lugar. Sê tu adorado neste lugar. Tu és a pessoa mais importante aqui. Por isso, tudo que acontecer, que seja para glorificar o teu santo nome. Querido Espírito Santo, és bem-vindo. Toma essa reunião, este momento em tuas mãos. Capacita-me a ministrar a palavra. Capacita-nos a entender a palavra. Muda a estação da nossa vida. Ajuda-nos a entrar num lugar novo, na sua presença. Queremos te adorar. E que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E nós oramos no bendito nome de Jesus. Oramos no bendito nome de Jesus e tomando a autoridade que há no nome de Jesus, para repreender deste lugar todo o mal. Todo espírito maligno de perturbação saia deste lugar. Espírito de distração, de sátira, eu te ordeno, saia deste lugar.
Em nome de Jesus, perca suas forças e saia daqui. Porque este lugar é separado para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Nós começamos lendo assim: depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? Se nós olharmos o capítulo 14, houve uma guerra de 4 reis contra 5. E nessa guerra, para resumir, para ser bem rápido, não é sobre isso que eu quero falar. Nessa guerra, Ló, sobrinho de Abraão, foi levado cativo. E muita gente foi levado cativa. E Abraão, sabendo disso, foi atrás. E venceu esses reis, e libertou o povo, e saqueou, e trouxe todos os despojos. E quando ele trouxe todos os despojos, quem foi o primeiro camarada que apareceu diante de Abraão? O rei de Sodoma. A primeira pessoa que apareceu diante de Abraão foi o rei de Sodoma, que representa o diabo. Toda vez que nós começamos a andar em Tória, o diabo se apresenta. E ele se apresentou com uma ideia, com uma sugestão, com uma proposta. Fica você com todos os bens, fica você com todo o dinheiro, fica você com todos os despojos, e me dá as pessoas, me dá as almas. E Abraão falou: não, nada que é meu, nada eu tenho contigo, de você não quero nada. Mas depois que o rei de Sodoma apareceu um segundo, Melquisedeque. E se você conhece a Bíblia, você sabe que nós estamos falando de uma figura de Cristo. E Abraão então se dobrou diante dele e deu-lhe todo o dízimo e toda a honra, enfim. Quando nós começamos a andar em vitória e sabemos distinguir o bem do mal, quando nós sabemos distinguir o caminho do mundo e o caminho de Deus, quando nós começamos a saber o que nós queremos na nossa vida e tomamos uma posição em cima daquilo que nós queremos, Deus começa a falar mais a fundo das nossas promessas. Quando nós nascemos de novo, Deus já dá promessa para nós. Conforme vamos caminhando, os olhos vão se abrindo para essa promessa. Mas quando nós decidimos abandonar o mal e entrar no bem, abandonar o mundo, o rei de Sodoma, para se curvar a Melquisedeque, então Deus começa a abrir mais o nosso entendimento sobre as promessas que Deus tem para nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre como receber essas promessas, como entrar nessas promessas, como essas promessas podem se cumprir em nossa vida. Todos aqui têm uma promessa. Se você nunca recebeu uma promessa de Deus, eu faço agora. Tudo que você colocar a sua mão vai ser bem sucedido. Aonde você colocar a planta dos seus pés será dado por herança. Há uma unção sobre ti para quebrar todo jugo, a saúde, a prosperidade, a paz, a vitória. Sobre todas as lutas que vierem sobre você, sobre todas as lutas que vierem sobre a sua família, eu digo que você vai ser mais do que vencedor, porque o Deus Altíssimo está contigo. Então, se você não tinha promessa, você já tem um monte aí. Mas existem promessas mais graúdas e mais profundas. Como entrar nelas? Quantos aqui creem que tem promessa na sua vida e na sua família? Amém. Como entrar nelas? Sabe, naturalmente falando, aqui tem os acadêmicos de direito, né? Eu me lembro do meu primeiro dia de aula na faculdade de direito. O professor entrou meio malucão lá e ele liberou 2 sentenças. Eu vou falar uma só. Agora eu não lembro se essa foi a primeira ou a segunda. Mas ele disse assim: o direito não socorre os que dormem. Falou para você também, Júnior? Eu acho que é chavão isso, né? O direito não socorre os que dormem. Mais ou menos isso. Se você tem um direito, se você não acionar a justiça, você tem o direito, mas não leva. Você vai precisar acionar a justiça. Você vai precisar pleitear o seu direito. Se você dormir, se você se esquivar, você tem, mas não leva. Mais ou menos assim, de uma forma bem simples. Espiritualmente não é diferente. Em Deus temos direitos. Em Deus temos promessas. E o problema nunca é Deus. O problema somos nós.
Nós somos o problema. Deus sempre tem razão. Deus é justo, Deus é fiel. Deus, Ele cumpre tudo que Ele fala. E tem promessas para a nossa vida, querido. Só que nós não podemos nos acomodar. Fala para o seu vizinho aí, não se acomode. Nós precisamos buscar. Porque o reino de Deus é conquistado com esforço. Talvez alguém diga que, mas pastor, lá em Deuteronômio, capítulo 28, no 3º versículo até o 14, está falando que as bênçãos do Senhor vão nos perseguir, nos alcançar. Sim, mas o versículo 1 e 2 fala o quê? Nós temos que ouvir a palavra, praticar a palavra. E o que Deus fala sobre comunhão? O que Deus fala sobre unidade? O que Deus fala sobre congregar? O que Deus fala sobre oração da igreja? O que Deus fala sobre ter tempo com Ele? O que Deus fala sobre orar, jejuar, orar em outras línguas, meditar na palavra? O que Deus fala? Sobre adoração. Então, querido, se nós temos uma promessa, nós não podemos nos acomodar. Nós temos que ter uma atitude. Abraão, nessa época, tinha uma promessa sobre a sua vida. Deus havia dito que faria dele uma grande... Quando ele chegou em Siquém, no capítulo 12, se eu não estiver enganado, Deus faz uma promessa: eu vou dar essa terra aqui para a sua descendência. Então a promessa não era só para ele, a promessa era também para a descendência dele, para gerações futuras. Mas humanamente, era impossível se cumprir. O cara já tinha uma certa idade, estava assim mais ou menos igual o pastor Hamilton. Não. Bonitão, eu concordo, bonitão, pastor Hamilton. Brilha o Espírito Santo em ti, tu és bonitão. Mas a verdade é que ele já era uma pessoa idosa, a sua esposa era uma pessoa idosa, e eles não tinham filho. E pior, além dela ser idosa, ela era, meu Deus, impossível humanamente falando. Como que uma idosa e um idoso, sendo ela estéril, ia ter um filho? Eu acho que era mais ou menos 75 anos aqui. É mais ou menos isso, né? 75 anos ele tinha aqui. Como que uma pessoa, um casal de 75 anos, sendo ela estéril, ia ter um filho? Naturalmente, impossível. Tanto que ele, no versículo 2, versículo 3, ele começa: como que eu vou ser abençoado, Senhor? Se eu não tenho filho, eu não tenho descendente, e mais, é o meu empregado, Eliezer, é o meu empregado, que nem do meu povo é ele que vai ser meu herdeiro. Sabe, muitas vezes nós estamos assim. Tanta palavra que nós recebemos, queridos, tanta promessa que nós recebemos, tanta palavra que Deus libera deste altar, e talvez antes de você vir para cá, depois que você sai daqui, vai para sua casa, no caminho, Deus está falando com você, e às vezes você liga no rádio e entra uma pessoa lá e libera uma palavra, você sabe que Deus está falando com você. Quantas palavras já foram liberadas de bênção, palavras de ministério, palavra de unção, de poder, de prosperidade sobre nós? Quantas palavras? Quantas palavras? Mas às vezes nós colocamos olhos nas coisas que estão acontecendo agora. Nós colocamos os olhos nas impossibilidades humanas. Nós colocamos os olhos no momento difícil que nós estamos passando. Nós colocamos os olhos nas lutas, nas circunstâncias. E muitas vezes, quando nós vemos, nós não acreditamos mais que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Mas creia, há um princípio em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, que para cada promessa de Deus tem da parte dele o sim e o amém. Para cada promessa de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, tem da parte de Deus o sim e o amém. Até aqui tudo bem? Então fala para o seu vizinho: Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Pastor, se da parte dele tem o sim e o amém, então o que eu preciso fazer para entrar nas promessas? Esse texto que eu li, ele nos ensina. E eu quero ser bem rápido. A primeira coisa que eu preciso fazer é
aprender a ouvir a voz de Deus. Fala para o seu vizinho, aprender a ouvir a voz de Deus. Verso 1, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Verso 4, respondeu logo o Senhor. Respondeu de imediato o Senhor. Queridos, aqui na conferência dos jovens, teve um dia que nós colocamos aqui um sofá, o Thales organizou de uma forma muito preciosa. E foi muito bom. Acho que, eu não vou falar que foi o ponto alto da conferência, porque cada momento foi especial, cada ministração, cada derramar do Espírito. Mas aqui foi um momento ímpar. E Deus falou muito, que foi perguntas e respostas. E uma das coisas que eu disse aqui é que existem muitas vozes no mundo nesses dias. Existe a voz do mundo. E a voz do mundo é aquela voz que usa pessoas, são aquela voz que nos afasta da presença de Deus, que nos leva para a balada, que nos leva à bebida, que nos leva a se afastar, sabe, pessoas que não bebiam mais começam a beber, porque o mundo, o diabo, cara, usou um cara do mundo para tirar pessoas, tirar do foco que é Jesus e da santidade que é Jesus. Então, é a voz que leva aos prazeres transitórios do pecado, aos prazeres que o mundo apresenta, os manjares que o mundo apresenta. A voz do mundo sempre procura saciar a carne e desperta o orgulho, e enfim. Existe a voz do diabo, que só leva a morte e destruição. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a voz do diabo é a voz que traz brigas, discussões, dissensões, divisão. Isso é a voz do diabo. Toda vez que tem uma divisão, uma briga, é a voz do diabo que está ali. Deus não manda você brigar com ninguém, virar a cara com ninguém, ficar de mal com ninguém. Isso é a voz do diabo. Existe a voz da nossa própria alma, que quer só entretenimento, descanso, sabe? Que nos leva a um lugar de engano, que nos leva a um lugar de ofensas, de mágoa. Querido, de quinta-feira está sendo aqui um ensino de ofensa, que quem não está vindo, está perdendo. E o que a ofensa faz nas nossas vidas? E como ficar livre da ofensa? A ofensa é a isca do diabo para destruir cristãos. E muitas pessoas nunca vão entrar no propósito de Deus e nas promessas de Deus, porque mordeu a isca do diabo, a ofensa. E por causa disso, o propósito de Deus nunca vai se cumprir na vida dessa pessoa. E nós temos ensinado isso às quintas-feiras. São 12 ministrações, na próxima quinta eu vou ministrar a quinta ministração. Mágoas, melindres, mimimis, conversinhas, voz da alma, mas existe a voz de Deus. Fala para o seu vizinho, existe a voz de Deus. E a voz de Deus te leva a um lugar de vitória. A voz de Deus te leva a um lugar de esperança, de vida, de paz e salvação. A voz de Deus traz para você uma expectativa, traz para você um renovo, uma nova força. Abraão ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus dizendo 3 coisas para ele, fazendo 3 promessas para ele. E nós vimos essas promessas no primeiro versículo aqui. Uma promessa de segurança, uma promessa de proteção e uma promessa de recompensa. Promessa de segurança, ele disse aqui no verso 1, não temas. Fala para o seu vizinho, não temas. Sabe, no momento mais difícil da sua vida, o momento mais difícil que você está passando, seja em que área for, Deus sempre vai falar para você, filho, não temas. Filho, não temas. Filha, não temas. Eu sou contigo. Não temas. Se você passar pelas águas, você não vai submergir. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Não temas, eu sou contigo, eu te remi. Uma voz de segurança, que nos dá segurança para caminhar rumo a quê? A promessa, o alvo que está na nossa frente. Segunda coisa que ele diz, proteção. Ele fala assim, eu sou teu escudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Se você pegar os salmos, você vai ver que em vários salmos, o salmista diz, tu és, Senhor, o meu escudo, a minha proteção, o meu escudo. Ele é o teu escudo. Terceira coisa que ele diz, o verso 1 também,
a recompensa, uma promessa de recompensa. Ele fala: o teu galardão será muito grande. Fala para o seu vizinho: tem galardão para você. Galardão é recompensa. 1 Coríntios 15:58 fala que o seu trabalho no Senhor não é vão. Há uma recompensa. Vale a pena perseverar, vale a pena caminhar, vale a pena continuar, não vale a pena retroceder, porque no Senhor há uma recompensa. E essas promessas fortaleceram Abraão, para que ele continuasse a sua jornada, para que ele continuasse até que você cumprisse a promessa. E por que ele continuou essa trajetória? Porque ele começou a viver sem medo, debaixo da proteção do Senhor, e também crendo que Deus cumpriria aquilo que ele prometeu. Se você entender que hoje Deus está falando para você: filho, não temas, eu sou teu escudo, e há uma recompensa muito grande para você perseverar na minha presença. Abraão entrou num lugar de intimidade, e tudo que ele falava a Deus, Deus prontamente respondia. Existe um lugar de intimidade no Senhor. Quantos aqui conhecem o novo presidente, Jair Bolsonaro? Nós conhecemos a televisão, daquilo que o noticiário diz. Mas como ele dorme? Que hora que ele acorda? O que é que ele gosta de comer? O que é que ele come de manhã no jantar? A esposa dele sabe que é íntimo. E ela tem uma recompensa por causa disso. Querido, deixa eu te falar, Deus nos chamou para sermos íntimos dele. E quando nós somos íntimos dele, ele responde prontamente. Nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua voz. E a sua voz é cheia de glória. É voz como de muitas águas. Fala para o seu vizinho aí: Deus não mudou. Ele continua falando hoje. Hebreus 13:8. Jesus ontem e hoje é o mesmo e o será para... Repita comigo: Jesus é o mesmo ontem e hoje, e continuará sendo para sempre. Aleluia! Aleluia! Ele continua falando para o seu povo, ele continua instruindo o seu povo, ele continua falando conosco. Mas sabe o que acontece, querido? Muitas vezes nós estamos correndo demais para ouvi-lo. Muitas vezes nós estamos ocupados demais para ouvi-lo. Muitas vezes nós estamos nos entretendo demais para ouvi-lo. Sabe, muitas vezes estamos desatentos demais para ouvi-lo. Muitas vezes estamos ocupados demais para ouvi-lo. Muitas vezes estamos cheios das nossas razões, então nós não podemos ouvi-lo. Muitas vezes, querido, estamos com mágoas, magoadinhos, ofendidinhos. Querido, não dá tempo mais para ficar magoadinho e ofendidinho. Não dá. Não dá. Você tem uma nova natureza. Jesus Cristo habita em ti, através do Espírito Santo. Não tem tempo mais para ficar ofendidinho. Não temos tempo para isso mais. Nós ficamos muito chateadinhos para ouvi-lo. Sabe, querido, nós temos muita justiça própria e queremos que Deus haja do nosso jeito. Por isso que nós não estamos ouvindo. Mas hoje Ele ama eu e você para nos aquietarmos diante da sua presença, para podermos ouvir a sua voz. Fala para o seu vizinho: aquieta-te. Só há uma forma de ouvir a Deus: aquietando-se na sua presença. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Elias estava numa caverna e Deus fala assim: sai para fora, camarada. Então veio um vento muito forte que era de Deus, um terremoto que era de Deus, e o quê? Um vento e um fogo que era de Deus. Vento, fogo e terremoto, tudo isso era de Deus. Mas Deus não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto. Então ele escuta, ele sente, ele vê, ele percebe algo bem, um cisto tranquilo, suave. E ali ele ouviu a Deus. Sabe, queridos, é muito bom quando Deus vem aqui, se move, a gente cai, a gente pula, a gente ouve a Deus aqui. Mas Ele quer falar com você na quietude do seu quarto.
Quando você abre a palavra, fecha-se no seu quarto e começa a adorá-lo. Então ele começa a te instruir na palavra. Então você vê que nada é impossível. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela... E essa palavra começa a ser revelada ao seu coração. Se você se aquietar o seu coração aqui, ele vai falar com você aqui. E às vezes ele fala até com um louvor. Mas nós precisamos de quietude. Aquietar na presença dele. Antes das promessas se cumprirem, nós precisamos aprender a ouvi-lo. Senão as promessas nunca vão se cumprir. Segunda instrução que tem aqui, para ouvir e para entrar na promessa, receber a promessa. A segunda instrução está no verso 5, parte A. Saia da sua tenda. Fala para o seu vizinho, saia da sua tenda. Verso 5a, então o conduziu para fora. Para fora do quê? Da tenda. Ele estava dentro da tenda e Deus falou, sai para fora agora. Sabe, conduziu Abraão para fora da tenda. O que a tenda representa para nós? Representa o meio em que nós vivemos. Eu não estou falando aqui que você tem que sair da igreja, que você tem que sair da sua casa, que você tem que sair da sua família, que você tem que sair do seu trabalho, que você tem que sei lá, sair da sua cidade, do seu estado, do seu país. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando está muito além disso. Nós precisamos sair da tenda. Sabe o que nós precisamos? Sair do nosso comodismo, sair da nossa preguiça, sair da nossa incredulidade, sair, querido, dos nossos achômetros, do nosso desânimo, da nossa apatia, da nossa falta de comprometimento. Sai disso. Deixar o isolamento, a pessoa se fere, fica isolada, não quer mais ir na igreja, não quer conversar com ninguém, querido, só perde essa pessoa, porque o diabo está tirando essa pessoa do rebanho. E se você pegar o princípio que está lá em 1 Pedro, você vai ver que o cão está ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa entregar. Saiu do rebanho entregado. Sai desse isolamento, esse isolamento vai te levar à perdição. Sai deste lugar, desarme-se, quebre as resistências com as pessoas, quebre as resistências com a igreja, quebre as resistências com os líderes, sai deste lugar de isolamento. Ele está falando, sai para fora, sai desse esconderijo que você está se escondendo de tudo. Deus está nos chamando para fora. Às vezes achamos que podemos fazer na força do braço. Deus está falando, não vai conseguir, sai. Precisamos sair, sabe do que? Do nosso mundinho. Às vezes nós estamos olhando só para o nosso umbigo, se preocupamos só conosco. Às vezes a pessoa do nosso lado está precisando de algo e nós estamos preocupados conosco. Precisamos sair deste lugar de valorizar ao extremo nossos problemas. Porque nós somos um corpo e às vezes o nosso irmão está com um problema muito maior que o nosso. E a chance de nós sairmos deste lugar é ajudar o nosso irmão a sair daquele. Sai deste lugar. Para de ficar pensando mal das pessoas. Sabe, tem pessoas que não sonham mais. E ficam só focados nas impossibilidades humanas. Deus está falando, sai deste lugar. Deus disse para Elias assim, ei Elias, sai dessa caverna, meu irmão. Tem pessoas que estão numa caverna interior. Era para eu fazer isso, era para eu fazer aquilo. Era, e não fez por quê? A culpa é sua, pastor. Não, a culpa não é minha, a culpa é sua. Porque se Deus mandar, quem sou eu para resistir? Quem sou eu para resistir? Se você é íntimo e Deus está mandando, quem sou eu para resistir? Sai deste lugar de esconderijo, dá uma resposta, querido. Dá uma resposta. Deus está nos chamando para sair dessa caverna e abrir a mente. Abrir o coração para aquilo que Ele está fazendo. Então, as promessas vão se cumprir em nossas vidas. Rapidamente, terceiro, ele diz, olhe para os céus. Verso 5, parte B. Fala para o seu vizinho, olhe para o céu. Em outras palavras, para ser bem rapidinho, Abraão, para de olhar as circunstâncias, para de olhar as dificuldades, para de olhar o natural, para de olhar com os olhos carnais, para de olhar o mundano, para de olhar o temporário, e começa a olhar para o céu.
Começa a olhar para o eterno, o espiritual, o sobrenatural. Começa a olhar para as oportunidades que Deus está te dando. Começa a olhar para o Todo-Poderoso que pode mudar a sua sorte e cumprir a promessa na sua vida. Trazendo para nós, querido, sabe o que Deus está falando? Mude o foco. Muitas vezes nós estamos focando no lugar errado. Levante a cabeça, olhe para o céu e foque no autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mude o foco. O Senhor está falando: ei, filho, olhe para mim. Olhe para a minha palavra. Não perca de vista a promessa que eu fiz na sua vida. Pare de olhar para os lados, as circunstâncias, as dificuldades, as crises, as políticas. Ainda que acabamos nos envolvendo com tudo isso que vivemos nesse mundo, mas nós estamos acima dessas coisas. Pare, olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para o autor e consumador da sua fé. Pare de olhar para trás. Ai, o trauma, ai, fulano me amaldiçoou, ai, aconteceu tal coisa, ai, pessoa me traiu. Pare de olhar para trás, tem um caminho novo à sua frente. Em Cristo Jesus todas as coisas foram feitas novas. Tem algo novo para você, nele está a nossa vitória. Olhe para o alto, olhe para Cristo nosso Senhor. Pare de olhar para baixo como derrotado. Olhe para o céu, levante a sua cabeça. Porque Ele fez tudo novo para você. Levante a cabeça. Porque é do alto que vem o teu socorro, o meu socorro. Deus está falando: eu quero cumprir as promessas da sua vida, mas você tem que me ouvir. Você tem que olhar para o alto. Você tem que sair deste lugar de onde você está fechado, tem que sair disso. Isso, essa palavra aí. Fala alto. Aprisionamento. 4, rapidinho. Conte as estrelas. Verso 5, parte C. Conta as estrelas, se é que podes. É possível contar as estrelas do céu? Hã? Imagina você indo na fazenda do pastor Ricardo. Aquela fazenda maravilhosa. Então você vai orar, aquele céu não tem nenhuma nuvem, e está todo estrelado. Aí você olha para cima assim: é possível contar as estrelas? Não é. O que significa isso? Lembra de mim quando você entrar no seu reino, viu, pastor? O que significa isso? Sabe o que significa, querido? Que o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Efésios 3:20. Poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, com o poder que opera em nós. Aleluia! Ele pode fazer muito mais. Eu creio que Deus está nos desafiando aqui. Pastor Ricardo, sonhe grande. Sonhe grande. Ei, Andinho, sonhe grande. Deus está nos desafiando aqui, cada um de nós sonhar grande. Voltar a sonhar. Porque Ele pode fazer muito mais, que ainda que você sonhe grande, Ele pode fazer mais do que isso. Sonhe com as promessas. Alimente a sua alma com as promessas. Ei, pastor, Ele me deu promessa ministerial. A palavra de Deus diz em Provérbios 6:2 que você está preso com aquilo que sai dos seus lábios. Então começa a profetizar o seu ministério. Começa a profetizar uma unção sobre ti. Começa a profetizar sabedoria sobre você, sobre a sua família. Abre a sua boca, começa a profetizar e sonhar com o seu ministério. Ei, pastor, Deus falou que vai me fazer um grande empresário e eu vou ser um mantenedor de muitas igrejas. Então começa a sonhar com isso e profetizar. Ei, Deus, eu profetizo sobre o meu negócio. Talvez é um negócio pequenininho, mas ele vai crescer, e seu nome vai ser glorificado. Começa a sonhar, começa a profetizar. Começa a orar a palavra sobre isso. Acha na palavra versículos que diz a respeito do que Deus falou com você e começa a verbalizar essas palavras. Vai se cumprir. Ei, pastor,
a minha família está quase destruída. Em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas e são abençoadas. Então começa a profetizar sobre seu marido, sobre sua esposa, começa a profetizar sobre os seus filhos, começa a profetizar sobre o seu casamento, começa a profetizar sobre a sua casa. Sonhe coisas grandes. Se o seu casamento está quase destruído, então começa a profetizar. Deus, leva o Lindomar a trabalhar com mais casais em outros lugares e deixa eu entrar no lugar dele. Você tem coragem para isso? Ora para que eles cresçam. E Deus vai fazer você crescer. Sonhe alto. Sem sonhar com as promessas, sem profetizar sobre elas, elas não vão se cumprir. Quinta, meu Deus, esse relógio está contra mim. Rapidinho. O quarto é sonhar, mas o quinto é crer. Fala para o seu vizinho, creia nas promessas. Verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Abraão começou a ouvir a voz de Deus, saiu de si mesmo, da sua tenda, começou a olhar para o céu e começou a sonhar grande, então ele começou a crer. Aqui veio a fé e ativou a fé dele no Deus Todo-Poderoso. Crer não é só saber, crer não é só ter conhecimento. Existe uma fé que é só mental, mas existe uma fé que é operacional. Nós estamos falando que não é a fé, que não é um consentimento mental. Nós estamos falando de uma fé que é acompanhada de atitudes, de decisões. Tiago 2,26. Fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter uma fé ativa, uma fé operacional. Precisamos dar uma resposta com atitudes, uma decisão, uma atitude a viver a palavra de Deus, à altura da palavra de Deus. Por isso Abraão começou a viver pela fé. E se queremos receber as promessas, também precisamos agir pela fé. 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos. Precisamos nos comportar de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem crer nele tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Que ele existe, quem é ele? Moisés falou, Deus, quando eu entrar lá no Egito e o seu povo perguntar quem te enviou, quem me enviou, o que eu vou falar? Diga a eles que eu sou. Eu sou, te enviou. Alguns religiosos perguntaram para Jesus, você não conheceu Abraão? Você não tem 50 anos, não conheceu Abraão? Como você diz que conheceu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Aí ele responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Presente, passado, futuro. Antes de receber qualquer recompensa, que ele é galardoador daqueles que o buscam, eu preciso crer que há 2018 anos atrás, ele levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, que ele disse naquela cruz, está consumado, e todo o plano de Deus para a sua vida está consumado. Eu preciso crer que ele está comigo, que ele diz quem ele diz que é, que a sua palavra é verdade. Eu preciso crer nisso. Então, as recompensas virão. Ele é recompensador daqueles que creem nele. Sem fé, não tem como cumprir promessas. Sexto e penúltimo, ofereça o seu melhor para Deus. Onde está isso? Versos 8 a 10. Dizem, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro,
cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Nada desce do céu sem antes subir da terra. Antes o Senhor semear o seu filho, Abraão semeou dele. E nós já pregamos sobre isso, eu não vou entrar nisso agora. Mas aqui Abraão, ele ofereceu um sacrifício. E não foi um sacrifício qualquer. Ele ofereceu o melhor sacrifício. Nós vivemos uma geração hoje que quer bênção, mas não quer oferecer oração. Nós vivemos uma geração hoje que quer bênção, mas não quer ser abençoador. Tem oportunidade de ser abençoador, mas quer ser só abençoado. Nós vivemos uma geração que quer prosperidade, mas não quer nada de dízimo e oferta. Não quer se comprometer com isso. Quer prosperidade, mas não é comprometido com isso. Sabe, queridos, nós vivemos uma geração que quer ministério, mas quer oferecer pouco tempo de preparação, de meditação, de oração no Espírito, de jejum, de adoração. Ei, deixa eu te falar, se o seu ministério quanto maior o seu ministério, quanto maior o seu sonho, quanto maior o tempo, o propósito de Deus para a sua vida, maior deverá ser a sua preparação. Muitas pessoas hoje quer ser suprido, mas nunca supre ninguém. Muitas pessoas hoje querem subir no altar, querido, mas não quer se santificar, não quer renunciar. E para estar no altar, muitas vezes nós temos que renunciar até o que é lícito. Porque renunciar o ilícito qualquer um faz. Mas renunciar até o que é lícito, são poucos que fazem. Pessoas querem estar no altar, mas não querem renunciar. Sabe, não quer comprometimento, não quer junto, não quer guerrear as mesmas guerras. Não quer se submeter. Nós vemos uma geração assim, querido. E sem aprender a dar o melhor, nós nunca receberemos o melhor. Lembre-se, Deus deu o melhor. Ele deu o seu Filho Jesus. Então nós temos que fazer o mesmo, dar sempre o melhor para Ele. Se queremos que cumpra as promessas, querido, nós temos que aprender a dar a Deus o melhor. 7º e último, para nós orarmos e encerrar. Fala para o seu vizinho assim: espante os urubus. Verso 11: aves de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Sabe, quando tudo estava pronto para oferecer o sacrifício a Deus, vieram os urubus lá, vieram umas aves de rapina lá, para pegar a oferta que seria dada ao Senhor. Então, o que Abraão fez? Expulsou os urubus. Sai daqui, palmeirense, quer dizer, perdão, flamenguista. Perdão, meu Deus. Perdão. Oh, Jesus. Se contente, vocês vão ser campeão brasileiro. Só um amém, então não vai ser. Pronto. Na hora de guardar essa mensagem, você precisa cortar essas coisas, irmão. Eu sei que está sendo transmitido, agora já foi, mas depois você precisa cortar isso. Não sei de onde saem os negócios desses. Então ele expulsou. Ele expulsou para que esses urubus, essas aves de rapina, não viessem impedir deles sacrificar o melhor para Deus. O que significa isso, querido? Muitas vezes nós estamos prontos para oferecer algo para Deus. Muitas vezes estamos prontos para servir na sua obra. Muitas vezes estamos prontos para fazer algo que nós sentimos e vemos que Deus está pedindo. Muitas vezes estamos prontos para dar uma oferta que pode mudar a nossa vida. Muitas vezes, querido, nós estamos prontos para entrar no ministério, para servir no louvor, na palavra, no diaconato, na escolinha. Muitas vezes estamos prontos para fazer isso. Então, levantam-se algumas pessoas que começam a criticar, murmurar, pessoas usadas pelo cão mesmo, até infelizmente dentro das igrejas. Sabe, para tentar interferir. Você é louco, você vai fazer isso, vai ter que renunciar àquilo, vai ter que... Enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Pessoas que vêm para desanimar. Às vezes estamos prontos, queridos, e dispostos a servir, a contribuir, a participar do ministério. E esta é a contribuição, este é o serviço, este é o momento que eu vou dar minha colaboração. Seja
financeira, ou seja mesmo no meu serviço para o reino, naquilo que Deus me chamou, e isso que eu vou fazer é o que vai destravar a minha vida para que se cumpra as promessas. E o diabo, sabendo disso, levanta algumas pessoas para vir perto, levanta um mensageiro, ainda que dentro da igreja, ou dentro da família, ou na vizinhança, ou no local de trabalho, para tentar nos afastar disso. E nós perdemos o momento, a oportunidade da visitação de Deus. É aquilo que eu falei quando nós falamos sobre honra. Nós perdemos o momento de vida. E naquele momento definidor de vida, não vai ter outra oportunidade igual. E aí, perdemos o cumprimento da promessa. Sabe o que Deus está falando? Para ser bem direto aqui, ei, espante os fofoqueiros. Espante os fofoqueiros. Espante os críticos. Espante os murmuradores. Mandem sair da sua presença. Senão eles vão te contaminar. Sabe quando você está pronto para entrar no ministério, servir, vem alguém falar, eu não sei não, hein? Sabe, manda essa pessoa show, sai da minha presença. Tenha coragem de fazer isso, porque você fazendo isso, você vai despertar a pessoa para ela ver quem ela é. E vai dar oportunidade dela mudar. Ei, espante os fofoqueiros. Espante eles, manda eles embora. Pastor, está sendo duro? Não estou sendo duro não, querido. Porque pessoas contaminadas contaminam todo mundo. Oportunidade de ser curado, todo dia tem aqui. Não é curado que não quer. Alguém que vem falar de quem não está perto, espante essa pessoa, fala, peraí que eu vou chamar a pessoa, você fala na frente dela. Porque nunca vai se cumprir a promessa na sua vida, se você ficar perto de pessoa que fica falando pelas costas. Hoje Deus está falando, não aplique seu coração naquilo que não edifica. Espanta os urubus, espanta aquelas pessoas que querem andar em pecado. Ah, eu vou na igreja, mas eu também gosto de dar uma saidinha. Ô, show, sai daqui. Na minha presença, não quero amizade com você, não precisa de mim, eu oro por você. Mas não vou caminhar com você, querido. Porque senão você vai ser contaminado por essa pessoa. Espante, sai fora. Isso se você quer que as promessas se cumpram. Espantar os urubus é não aceitar que nada atrapalhe você de oferecer o melhor a Deus. Porque assim você vai receber as promessas de Deus. Fala para o seu vizinho, as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu disse que era uma mensagem simples. Equipe de louvor, fique em pé, eu vou concluir. Equipe de louvor, por favor. Lucas 1:37 diz assim: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Fala para o seu vizinho aí, não há impossíveis em todas as promessas que Deus fez para você. Aleluia! Se você quer entrar nas promessas de Deus, aqui é a receita. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Saia da sua tenda, olhe para o céu. Comece a contar as estrelas, sonhar com coisas grandes. Creia no impossível. O impossível vai acontecer. Ofereça sempre o melhor para o Senhor. Espante os fofoqueiros. Espante aqueles que querem viver em pecado do seu lado. Espante essas pessoas. Espante essas pessoas. Não deixa isso te contaminar. Tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Quantos recebem essa palavra? Fecha os teus olhos.